Fala, galera ligada no YouTube, tá no ar o Band Placar, que tem oferecimento BandBet pra você. Começou, vai começar nessa quarta-feira, melhor dizendo, as quartas da Copa do Brasil, mata-mata, não tem muita enrolação, Berna. É viver ou viver, é matar ou morrer. Matar ou morrer, exatamente, mata-mata. E aí hoje o Corinthians tem um confronto contra um time de Série B. Dizem que o Corinthians deu sorte nesse sorteio. Acho que sim, né? Entre os confrontos é talvez o mais Acessível. desequilibrado. Ah. Porque o Corinthians enfrenta o Atlético Paranaense, que é uma equipe que tem tradição na Copa do Brasil, pelo menos nos últimos anos, mas vive um péssimo momento na Série B. Mesmo quando joga bem, quando tá vencendo por 2-0, consegue tomar a virada esse time do Furacão. Então o Odair tá super pressionado, tem alguns desfalques para hoje, mas o Dorival também tem muitos desfalques. É Memphis, é Yuri, Martinez, Carrídio, Ranielli hoje suspenso. Então também a vida do Dorival não está fácil e ele vai equilibrando ali os pratinhos. Mas hoje o torcedor quer pelo menos não sair de Curitiba com uma derrota. Exatamente, Isa. Primeiramente, boa tarde a você, boa tarde a quem nos assiste aqui no canal do Esporte na Band. Esse é o Band Placar com oferecimento BandBet. Você citou aí as viradas, né, que o Atlético Paranaense tem tomado recentemente. Aconteceu contra o Volta Redonda e contra o Criciúma, né? Exato. E nos dois jogos, o Furacão vencia por 2-0 e tomou 3-2 do Volta Redonda, 4-2 do Tigre, jogando no Liberto Rios. E aí a gente começa falando rapidamente sobre o Atlético Paranaense, já pegando esse gancho aí, porque é uma equipe que vai jogar em casa, no piso sintético, e tem como força, imagino eu, tá, pessoal, o trio ofensivo, com o argentino Zapelli, Steven Mendonça, ex-jogador do Corinthians, e o Kevin Viveiros, ex-centroavante do Atlético Nacional de Medellín, que acho que foi o grande responsável, além da arbitragem, na minha opinião, a expulsão do Rafael não era para ter acontecido, pela desclassificação do São Paulo. Aí entra o Jandrei, foi um desastre na disputa de pênaltis nesse estádio aí mesmo, em Curitiba. E os batedores de pênalti também de São Paulo foram muito mal. Dentre eles o Jandrei, né? Exatamente. O Jandrei bateu. Não pode, foram né? 3 pênaltis perdidos. Não pode acontecer. Não pode acontecer, Isa. Você tem absolutamente toda a razão no que diz respeito a isso. Falando sobre o Corinthians, gente, é o seguinte, ó. Time corintiano chegou à delegação, chegou ontem a Curitiba com muita festa. A torcida do Corinthians é muito grande. Em todo o Brasil, mas no Paraná, particularmente, ela é muito grande. E o jogador mais celebrado foi o Memphis, né, que finalmente foi relacionado, embarcou com o grupo e desembarcou, evidentemente, felizmente, em Curitiba com o grupo e foi o jogador mais assediado ali pelos torcedores. A grande questão desse time já foi abordada pela Isa. Os desfalques do Corinthians no meio de campo, né? Perdeu Ranielli, perdeu Carrídio, perdeu Martinez. Ou seja, dos 4 titulares desse setor, 3 estão fora. E marcadores, né, Ben? É. Esse que é o mais importante, assim. Não sei se você concorda comigo, mas o Bidon com o Garro, não gosto muito. O Bidon é assim, eu acho que ele é muito prejudicado, Isa, pelo próprio plano de jogo do Dorival Júnior, entendeu? O Dorival Júnior chega ao Corinthians e determina, Bidon é volante. Eu não o vejo dessa forma. Vejo. Eu acho que o Bidon é um jogador que pode entregar tão mais na criação do jogo, sabe? Do que ficar confinado ali ao lado esquerdo. Então, assim, e marcar tem um trabalho, todo mundo tem que marcar e tal, mas ele tem que voltar bastante. Ele não fica lá perto da área, ele volta aqui para o campo defensivo. Então, eu acho que é um desperdício, sabe? Eu acho que é um jogador que já mostrou que tem talento. Para mim, seria até titular desse time do Corinthians em outro esquema, tá? Mas acho que você tem razão. Bidon com o Dorival não tem um bom desempenho, embora no jogo contra o Fortaleza, aquele empate na Arena do Corinthians e Itaquera, ele tenha jogado muito bem. Né? Ele foi bem contra o Vasco na última rodada também do Brasileirão, mas o Garro não estava em campo. Então, ele fazia ali, na teoria, a função do Garro. Eu acho que ele aparece mais pro jogo. Exatamente, porque aí joga mais à frente, né? Tem a obrigação de marcar, mas de marcar mais à frente. E tem talento, evidentemente, para gerar jogo, né, Isa? Coisa que o Rodrigo Garro faz com maestria. É um Garro que, como você bem disse, não começa o jogo contra o Vasco da Gama, justamente com a preocupação na partida de logo mais, contra o Atlético Paranaense. Então, acredito que o Garro, apesar dos problemas físicos dele, isso é crônico, isso não vai ter jeito. Ele vai ter de conviver pelo resto da carreira com essas dores no joelho. Eu acredito que ele seja a grande arma ofensiva do Corinthians hoje, independentemente das escalações de Kaique e Guinegão mais à frente. Não sei o que você pensa a respeito.
Garro até deu uma declaração depois do jogo contra o Vasco, que estava com muita dor. Não, um jogo antes do Vasco. Estava com muitas dores, que não conseguiria jogar 3 jogos seguidos. Aí foi esse jogo contra o Vasco que ele foi poupado. Hoje deve ser o titular. Claro que ele está com dor, mas comparando ao futebol do ano passado, tá longe, né, Berna? Tá, o Garro jogou bem muita longe. bola. Ano passado ele jogou muita bola, ele foi um dos responsáveis ali pelo Corinthians. Acho que do trio, claro que o Uri era muito bom e o Memphis foi decisivo, mas o Garro alimentava eles e vivia uma fase esplendorosa. Hoje não tá mais assim, tá muito complicado para ele jogar. Tem a parte da dor, acho que tem a parte do emocional também, mas tá bem difícil pro Garro. Pra você ver, o Guinegão entrou muito bem no time. É um moleque, claro que ele precisa que a bola chegue. Ele fez uma Copa São Paulo muito boa. Mas ele jogou um jogo na Neoquímica Arena, marcou gol na estreia. Foi titular contra o Vasco, estava no lugar certo na hora certa. Então hoje acho que a esperança de gols está no Guinegão e talvez a esperança técnica está no Rodrigo Garro. Eu acho que é por aí. O Guinegão e o Kaique sendo as flechas e o Garro sendo o arco, né? Tem Vitinho no gol, tem Vitinho no banco também, né? Tem o Vitinho, assim, eu posso estar enganado, tá, Isa? Tá. Mas eu acho que o Vitinho não é um jogador que se identifique muito com o Corinthians, com o estilo de jogo corintiano. O Vitinho é um cara que se desliga muito, né? Embora ele tenha ali uma ambidestria que pode ser muito útil, né? Um jogador que pode atuar, de repente, pelos dois lados ali. O Vitinho tem talento, é evidente. E tem experiência, né, Berna? Nesse Tem. momento que falta muito jogador pro time. Experiência ele tem sim. Vamos colocar na tela as melhores oportunidades do mercado para esse grande jogo de bola entre Atlético Paranaense e Corinthians. Você aponte sua câmera para o QR Code que está na tela e aí você vai acessar a capa do site, você vai aqui ao botão Copa do Brasil e já vai ter tudo para você com o Boost também, tá? Ou seja, odds imperdíveis, exclusivas e sem iguais no mercado. E eu vou provar isso para você agora. É o seguinte, Atlético Paranaense para ganhar o jogo. Tá. Depois a gente fala sobre outro Boost, porque são vários. Com o Corinthians tendo a seu favor mais de 4 escanteios e meio, ou seja, 5 em diante, tá? Essa oportunidade de mercado está pagando R$ 5,70 na BandBet contra R$ 4,75 na média do mercado, ou seja, uma oportunidade de mercado excelente para você na BandBet, tá? Tem o clássico, dá para dizer, claro, que Atlético Paranaense e Corinthians é um clássico do futebol brasileiro, afinal de contas, como a Isa disse, é um Atlético Paranaense que tem aí, ultimamente, uma tradição em disputas de Copa do Brasil e é um time campeão brasileiro também, em 2001, então, assim, tem tradição esse confronto. Mas a gente vai para um jogo mais tradicional, Isa. A gente vai falar de Vasco da Gama e Botafogo. E aí sim é um clássico carioca, né? Um clássico do estado ali, dois times de muita tradição. O Vasco em São Januário recebe o Botafogo nesse primeiro jogo. O segundo jogo semana que vem no Newton Santos. Berna, os dois pressionados, a gente pode falar, porque o Vasco, depois daquele 6-0 contra o Santos, acabou o futebol do time. Parece que gastou tudo naquela partida contra o time do Neymar. Vem de 2 derrotas no Brasileirão. E, claro, a classificação à Copa do Brasil é importante, mas encara agora um Botafogo que está com força máxima. Tem muitos reforços à disposição. E o Ancelotinho também precisa dar resultado, porque foi eliminado da Libertadores, mesmo com altos investimentos. E o Brasileirão já era pro Botafogo. É ficar ali na zona de classificação. Então, essa é a competição pro Botafogo. Eu acho que é também. O Botafogo cai para a LDU na Libertadores da América, muito por conta dos erros do David Ancelotti naquele jogo. Ele optou por uma formação muito conservadora, abdicou do direito de jogar futebol e fez as alterações quando a coisa já tinha degringolado, quando já estava 2-0 para os equatorianos. Aí o Botafogo melhora no jogo. A mesma coisa que aconteceu com o Renato Paiva naquele jogo contra o Palmeiras pela Copa do Mundo de Clubes. Jogou todo fechado, toma o gol, sai, quase empata, sabe? Vai no sufoco danado, mostrava que podia jogar de igual para igual com a LDU, mesmo sendo na altitude. Então esse cara aqui está pressionado sim, diante até do histórico recente de demissão de técnicos no Botafogo. Vamos falar então, começando pelo Clube da Estrela Solitária, que deve jogar num 4-2-3-1, e aí tem uma questão muito importante. Savarino, jogador que está de malas prontas para sair do Botafogo, depende dele só decidir se vai para o futebol do Oriente Médio, ao Rayyan, no caso do Catar, ou se vai ficar no Rio de Janeiro, tá? O Botafogo precisa vender jogador. O Botafogo deve quase R$1 bilhão em contratações que não foram pagas. E desse R$1 bilhão, 630 vencem ainda no período de 12 meses.
Ou seja, o Botafogo, em tese, não poderia mais contratar jogadores. Segue contratando gente, né? A boa notícia para o torcedor do Botafogo é o retorno do David Ricardo, a zaga, né? Então, o Marçal deve ser colocado no banco de reservas. Acho que essa foi uma decisão também bizarra do técnico David Ancelotti, colocando o Marçal para jogar como zagueiro pelo lado direito ainda. Definitivamente não é essa dele, ele prejudicou a equipe do Botafogo. Já falando sobre o Cruz Maltino, o Carioca, não terá em campo o Tietê, muito provavelmente. Saiu chorando, né, Isa? Saiu com uma lesão muscular na coxa direita, chorando, uma cena até comovente na partida contra o Corinthians, no finalzinho do primeiro tempo, e deve ser substituído pelo Barros, né, que é um jogador jovem e tal, mas para jogar ao lado do Jair. Assim, gosto da atitude do Fernando Diniz, embora o trabalho seja muito ruim, de colocar o Jair para ser titular dessa equipe do Vasco da Gama. Ele tem uma saída de bola muito boa. O Hugo Moura, mais uma vez, deve ser improvisado na zaga, né, para jogar ao lado do Lucas Freitas. E a boa notícia para o vascaíno é o provável retorno do Paulo Henrique, que ficou fora dos 2 últimos jogos. Ótimo lateral direito. Faz diferença. Faz toda a diferença, porque o Pumita no jogo contra o Corinthians, pelo amor de Deus, foi uma avenida. Lembrando que o jogo é hoje, às 9h30, e depois tem data FIFA na semana que vem, e aí só volta na outra semana com os duelos decisivos das quartas de finais, duelos decisivos das quartas de final da Copa do Brasil. Ô, Berna, quem você prefere no ataque? Cruz Maltino? Verratti, claro, está à disposição, já jogou no fim de semana contra o Corinthians, acabou entrando no segundo tempo. Sim. DVD ou Verratti? Olha, o David fez uma partidaça contra o Santos, mas todo mundo jogou bem ali, né? Ele fez um golaço, inclusive, naquele jogo. Acho que eles podem coexistir, viu, Isa? Assim, o Fernando Diniz tem obrigação de tirar mais do Verratti. Ele é artilheiro do Vasco, artilheiro da temporada, né? Então, assim, o Fernando Diniz tem obrigação. Só que o Diniz gosta de um jogo, aí é a questão dele, né? Eu não estou aqui para dizer se é certo ou errado, de um jogo mais terrestre, e o Verratti não é esse tipo de jogador. Dele. O Verratti é o cara que vai receber de cabeça e puma, mandar para o fundo da rede. Para mim, o melhor cabeceador hoje em atividade no futebol brasileiro, o argentino, Verratti, que você vê na imagem. Isa, vamos às melhores oportunidades do mercado por aqui, porque é o seguinte, tá? Aponte sua câmera para o QR Code que está aqui na tela e você será direcionado para a capa do site da BandBet, como você vê aqui, tá? Então vamos aqui, Isa, e depois a gente fala sobre Atlético Mineiro e Cruzeiro, claro. Hein? Não perca o programa às 2h30 da tarde que a gente vai falar sobre esse clássico. É o seguinte, Isa, odds turbinadas no Boost, tá? Ambas as equipes marcando e mais de 3,5 gols no jogo, tá? Pagando 5,60. Beleza? Com 4,60 na média do mercado, tá? Então, mais uma vez, ó, o mercado comendo poeira aqui. Ambas as equipes marcando, mais de 3,5 gols, então a gente pode falar aqui de um 3-1 ou 2-2. Você acha que vai dar o quê hoje? Eu acho que vai dar Botafogo. Placar pequeno, mas acho que vai dar Botafogo. Lembrando que torcida mista está em São Januário. Esse jogo era para ser no Maracanã, mas isso já passou, esse tempo já foi. Né? Então, assim, a gente vê aqui uma boa oportunidade, como disse a Isa, para você também apostar no Botafogo, de repente fazendo uma dupla chance, apostando no Botafogo com mais de 1,5 gol na partida, de repente Arthur Cabral indo às redes, o Arthur, ponta direita, está de volta, não jogou contra o Juventude, está de volta ao time do Botafogo nessa partida. Então não perca a oportunidade de fazer a sua fezinha nesse grande jogo de bola, aponte sua câmera, como eu disse, para o QR Code que está aqui em cima, ou digite no browser da sua preferência o endereço bandbet.bet.br. O que você sempre fala por aqui, Isa? Jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu!